Ó, a gente vai falar, tá, sobre um assunto que a gente vai ter a entrevista com o presidente do Vila Nova, o Hugo Jorge Bravo, 1h30 da tarde. Só que a gente precisa passar para vocês também as novidades de toda essa situação, né? O que está sendo investigado, né? Cada vez mais nomes aparecem, cada vez mais clubes são envolvidos, não os clubes em si, mas jogadores desses clubes. E tudo indica que isso vai crescer ainda mais, tá? Essa investigação do Ministério Público de Goiás sobre escândalos de corrupção em apostas esportivas dentro do futebol envolvendo jogadores. Então, em mensagem enviada no dia 15 de outubro do ano passado, Bruno Lopes, que é o líder, né, desse esquema de apostadores, preso sob acusação de ser o chefe do esquema de manipulação de jogos do futebol brasileiro, explicava aos comparsas que o equatoriano Léo Realpe, do Bragantino, começaria a próxima partida no banco de reservas. Para participar do esquema em seu lugar, olha isso, tem até substituição no esquema. Tem substituição em esquema de safadeza em aposta esportiva. Para participar do esquema em seu lugar, Realpe teria indicado ao bando outro jogador de sua confiança para participar do esquema no lugar dele. Denilson Alves, do Cuiabá. O nome do jogador indicado foi para a lista de apostas combinadas que a quadrilha fez na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro. A prática não era incomum. Segundo as mensagens obtidas pelo Ministério Público de Goiás, jogadores aliciados pela quadrilha viraram aliciadores, ou seja, o jogador era uma pirâmide. O jogador que era aliciado, ele virava aliciador, ele trazia outros jogadores para o esquema e passaram a cooptar outros atletas para o esquema. Além de Realpe, outros 5 jogadores também foram citados em conversas como responsáveis por trazer novos nomes para o bando. Era um esquema de pirâmide, galera. Em outro caso, Tony Anderson, então jogador do Curitiba, hoje no ABC, é suspeito de cooptar um colega de time, o uruguaio Jesus Trindade, para a quadrilha. Aí tá aqui aspas. Esse daí é o pix do Tony Anderson, do moleque, o que arrumou o Jesus Trindade. Tá aí, tá ligado? Explicou o Bruno Lopes aos comparsas. Na ocasião, ele havia feito um pix de R$30 mil para o Tony. O nome de Trindade foi parar na planilha que a quadrilha mantinha com valores que supostamente seriam pagos aos atletas. Gabriel Tota, um dos 7 jogadores denunciados pelo Ministério Público de Goiás por participação no esquema, também atuava como uma espécie de intermediador da quadrilha dentro do Juventude, onde jogava no ano passado. Em outubro, segundo mais um áudio de Bruno Lopes, Tota teria indicado o lateral Pará, que era seu colega de time e hoje está no Santo André para a quadrilha. Vitor Mendes, hoje no Fluminense, também foi apontado como um dos aliciadores da quadrilha por Bruno Lopes. Aí, abre aspas, Mendes é jogador nosso, já quitamos ele e pagamos sinal. Ele que trouxe esse da MLS, da Major League Soccer, escreveu o apostador em 16 de setembro. Ele se referia a um dos 2 jogadores brasileiros da Liga de Futebol dos Estados Unidos que participavam do esquema, Max Alves, atleta do Colorado Rapids, e Zeca, do Houston Dynamo. Um dos atletas que cooptou colegas para a quadrilha queria pagar uma dívida. Olha isso, galera, é um esquema gigantesco e a gente vai ter já aqui o presidente do Vila Nova, que é policial, e foi ele que começou toda essa investigação quando ele escutou conversas entre jogadores. E aí, o Fernando Neto, tá aqui, ó, um dos atletas que cooptou colegas para a quadrilha, queria pagar uma dívida. Fernando Neto, outro jogador denunciado pelo Ministério Público, havia fechado um acordo com a quadrilha
para tomar um cartão vermelho no jogo seguinte contra o Sport. Em troca, os apostadores pagariam R$500 mil. Um sinal de 40 mil de fato foi pago. Neto, que já havia sido aliciado por outro jogador, o goleiro Matheus Felipe, atualmente sem clube, acabou não cumprindo o prometido, o que deixou a quadrilha furiosa. E aí tá lá no processo, abre aspas, você terá que arcar com o prejuízo, disse o Bruno Lopes. Neto argumentou que não tinha dinheiro para pagar os apostadores. E aí a resposta do Bruno Lopes, não tem grana? Não tem carro? Arruma um cara então para cobrir a merda que você fez e fazer no próximo jogo, retrucou o chefe da quadrilha. Ou seja, ameaça. Na semana seguinte, Neto tentou cooptar outro colega para o bando, o zagueiro Eduardo Bauerman, do Santos. Sei que você já tá rico, mas vou direto ao ponto. Quer ganhar um bichinho no próximo jogo, não? Só precisa tomar um amarelo no primeiro tempo. Mais fácil que daquela vez, escreveu o Neto. O Bauerman agradeceu, mas negou o convite. O zagueiro, no entanto, já havia acertado com a quadrilha e também estava sendo ameaçado por não ter recebido um cartão vermelho e também ter descumprido um acordo com os apostadores. Ou seja, são criminosos, são pessoas que ameaçam, é uma máfia. Como em todo setor, vários setores, não em todos, tem corrupção, tem safadeza, tem máfia, tem ameaça. E, infelizmente, agora é o futebol nessa situação. Eu pergunto para vocês, teve uma notícia ontem, que foi negada depois pelo André Rizek, de que o Marcelo Barreto teria dito que a CBF paralisaria os campeonatos. O André Rizek desmentiu essa situação. Vocês acham que tem condições dos campeonatos, Copa do Brasil e Brasileiro, serem paralisados se esses escândalos aumentarem, se mais nomes aparecerem ou não? Não. Não? Não pode ser isso, gente. Assim, nem na máfia, para pegar um exemplo mais ou menos correlato dos 11 jogos remarcados do Brasileiro de 2005, sem entrar no mérito de ver ou não, você remarcou. Cara, esse é um problema sério, que as casas de apostas tomam seus cuidados, mas talvez devam tomar mais, né? Sem querer demonizá-las, mas assim, sem voltar tanto ao tempo, mas voltando um pouquinho, quando se falava na gaveta, que o árbitro estava na gaveta, que o goleiro estava na gaveta, que o centroavante estava na gaveta, às vezes não estavam. E algumas vezes havia negociação, mas, por exemplo, o árbitro não estava, foi vendido sem ter sido comprado. Aquela coisa, que são várias histórias, o Vanderlei sabe muito mais do que eu, que o árbitro era vendido, mas a grana ficou com o intermediário. O dirigente safado dava para um intermediário mais safado ainda, que não comprava o árbitro, o goleiro, o centroavante e o zagueiro. Nesse caso, gente, é como, sei lá, acontece um escândalo, alguma coisa, saindo do campo esportivo e indo para outro campo. Acontece, sei lá, como aconteceu, pode estar acontecendo, sei lá, construção civil. Vai parar o país por causa disso? Não. Você vai pegar quem de direito ou sem o menor direito, né, ou burlando o direito, prende e segue. Até porque, e aí não é querer ser tão poliana como normalmente eu sou, mas é pensar e nem tão naive, nem tão inocente, como muitas vezes eu tenho a presunção da inocência, a presunção minha ser inocente era mais nos negócios do futebol, cada vez mais negócios e menos futebol. Mas são lances sobre de cartão amarelo, vermelho é mais pesado, mas cartão amarelo, bola, o escanteio. Gente, não é para comprar e vender jogos, é determinar as situações dos jogos. Então é assim que eu quero deixar claro. Não tem o cara, você vai ter que tomar um gol, você vai ter que fazer um pênalti, são questões menores até para não dar tanto na cara. Então é muito problema, é gravíssimo, é óbvio que é grave, é óbvio que todo mundo está envolvido, e nós da mídia mesmo, quantos parceiros nós temos de casas de apostas, eu também, enquanto pessoa física, deixando muito claro, e já há muito tempo. Mas são questões, digamos, menores, que não interferem tanto esportivamente, e respondendo a sua pergunta direta, Pilhado. Tem que parar o campeonato? Claro que não. Evidente, não, tem não, mas vocês acham que pode também? Não pode, não pode, porque senão acaba tudo, mesmo, né? Você tem que pegar que tá errado, é tal história. Então, sei lá, num shopping tem um esquema, o negócio que for, não precisa nem fazer o exemplo, até porque eu não vou achar um bom exemplo. Mas assim, não, olha, tem bandidagem aqui, para de fazer isso. Não é isso. Você pega quem tem e segue o jogo dentro do possível, e todos nós mais atentos. Agora, que é lamentável para atletas,
até para árbitros, para todo mundo, é que agora qualquer suspeição, um frango, uma falha, ou um cara que, sei lá, perde a cabeça e entra feio, você fala, tá no esquema. Então, aí vale para nós, inclusive da mídia, que a gente também tem responsabilidade, porque, infelizmente, irresponsáveis, criminosos, fizeram o que fizeram e podem ainda estar fazendo. E vamos ser sinceros, né, Vanderlei? O torcedor vai achar mesmo. Porque quando teve o escândalo da arbitragem, depois, por muito tempo, ficou, esse árbitro foi comprado. Esse foi comprado. E agora, o torcedor vai ter o pretexto para realmente desconfiar. É por isso que é tão absurdo o que esses caras estão fazendo. Porque eles tiram a credibilidade do futebol. Sem dúvida. Veja só a dificuldade do momento. Primeiro, eu sou favorável à não paralisação. É o que eu acho que não tem que ter. Acho que todos nós, né? Acho que sim. Mas de qualquer maneira, eu entendo que não deve parar. Até agora não pintou nada com relação à arbitragem. Mesmo assim, eu acho que não deve parar. O que eu acho que deve ser turbinada é a fiscalização. A auditoria, uma auditoria séria, um controle sério, sem dúvida, uma auditoria séria, estou dizendo, uma auditoria séria, um controle sério, os instrumentos de checagem devem ser aprimorados, isso eu acho, isso perfeito. Agora, parar, não. Acho que a fiscalização ou a investigação deve ser muito profunda, porque eu acho que tem coisa aí que ainda não foi divulgada e temo até que não seja divulgada por N motivos. Então, essa é a resposta que eu queria dar. E com relação ao que pensa, a sequela disso, qual é a sequela nesse momento? É que quem vai para o estádio ou quem assiste o jogo de futebol não pode ser chamado de um cara que está delirando quando ele observa um lance que na cabeça dele fala, pô, tem cheiro. É humano. O cara vai para o estádio e assiste pela televisão e não concorda ou desconfia de alguma coisa que aconteça no jogo, ele não pode ser considerado um cara que está vendo só fantasmas. Pela situação toda, ele está com o pé atrás. E isso só vai diminuir, imagino, se as pessoas perceberem que o combate a isso está sendo levado a sério. Se as pessoas perceberem que, olha, está pegando a turma toda, a investigação é profunda, realmente estão lutando para que isso não aconteça, está surgindo alguma regra aí. Aliás, já existe regra na FIFA. Está lá. A FIFA coloca lá, dizendo que quem está envolvido no espetáculo é treinador, jogador, árbitro, enfim, todos aqueles que estão envolvidos no espetáculo não podem colocar, digamos assim, a sua reputação em risco participando de apostas. Agora, aparentemente, vai surgir uma lei aqui no Brasil para reforçar ainda mais. O que é mais ou menos óbvio, a pessoa até sem nenhuma intenção pode fazer uma brincadeira com a amiga, vou apostar R$50 que o time A vai ganhar, vai perder, é uma outra conversa. Mas já que a coisa está tão grave, não pode. Quem é jogador, quem é treinador, quem é árbitro, participa do evento, não pode nem facilitar a vida para terceiros. Então, isso só vai provocar, digamos assim, uma compreensão do distinto público de que a coisa está sendo levada a sério, e aí isso pode até diminuir a poeira. Mas nesse momento, a sequela é essa. Você vai assistir um jogo, acontece um pênalti, e a interpretação, bateu no braço, não bateu, a gente discute aqui, se fosse o árbitro não marcava, mas aí, agora com tudo isso que veio à tona, nesse momento, novamente, eu acho que é humano olhar com uma pitada de desconfiança, até que você perceba que estão fazendo alguma coisa para moralizar o momento. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, lembrando para você que está com a gente aí na rádio, que na volta a gente já vai estar aqui com o presidente do Vila Nova, tá? O Hugo Jorge Bravo, que foi ele que descobriu o esquema do jogador Romário no esquema de apostas na Série B. E depois disso ele começou a investigar e aí o Ministério Público de Goiás também entrou no caso. Ou seja, se hoje todo esse esquema está sendo revelado, é graças
ao Hugo Jorge Bravo, um cara aí que vai se tornar herói pro futebol brasileiro, porque ele tá desmascarando uma quadrilha. Foi ele quem começou e ele vai estar exclusivo com a gente na nossa volta aqui pra Rádio Jovem Pan. Então continue com a gente na rádio, a gente volta já já. Seguimos no YouTube. Mauro César Pereira, você já falou sobre o assunto, também discorda de uma paralisação. Agora, tudo indica, né, Mauro, que mais nomes vão aparecer. E nomes que já estão começando a ser conhecidos. Nomes de Série A, jogadores de time grande. É assustador, né? O que pode vir pela frente ainda. Eu acho que não vai se resolver isso em uma semana. Vai parar o campeonato, o quê? Uma semana, um mês e vai resolver? Não. Isso é uma investigação longa. Eu acho que tem havendo também uma situação que eu acho que é bem perigosa, que é, aparece o nome de um jogador numa lista de um sujeito que, de repente, você não sabe... Qual a credibilidade que um cara desse tem? Aí aparece o nome do jogador... Ah, não, o cara afasta o jogador. Peraí. Tem que provar que o cara faz parte, óbvio. Tem que provar, isso é óbvio. Ontem tinha jogador bem revoltado por afastamento, não fiz nada. Esse Léo Halper, eu conversei ontem com o Thiago Escuro e perguntei para ele, que é o diretor do Red Bull, ele falou, olha, o jogador me apresentou aqui as conversas, mostrando que não avançou no diálogo e mostrou extratos bancários, mostrando que não recebeu nenhum dinheiro de origem estranha. Então, assim... Entrou ontem no jogo também contra o... Exato, porque Palmeiras. o que acontece? Os caras podem atirar para tudo quanto é lado, pode colocar mais nomes no meio do caldeirão para... Eles podem sondar, mas o cara pode não aceitar. Exato, claro. Eu falei isso aqui ontem até. Então, uma pessoa chega e pede o telefone para uma outra, do fulano de tal. Dá o telefone, a pessoa liga, não quero saber disso não. Ou manda do WhatsApp, não quero, papo, um abraço, tchau. Agora, tem um erro aí grave, que é de todos, os clubes da CBF. Eu conversava com uma pessoa que atua numa dessas empresas que faz esse monitoramento, esse acompanhamento aí do que acontece de estranho, né, nas apostas, e aí eles bloqueiam e tudo mais, que é assim, muito mais do que desconfiar o que está acontecendo no campo, porque você pode desconfiar de tudo. Qualquer erro, que coisa estranha. É leviano até você ficar desconfiando de tudo. O jogador erra. O árbitro erra. Esse cara é suspeito. Erra. Então, porque ele cometeu um erro, ele passa a ser suspeito? Não, é muito pouco. Aonde você vai detectar isso? Quando há um derrame de muita grana em cima de uma aposta específica. E essas empresas fazem isso. Elas acompanham. Porque não faz muito sentido, de repente, do nada... Botar 10 mil no cartão... E serve para a própria empresa de aposta. Ela quer credibilidade do seu negócio, qualquer empresa, né? E aí existem também, outra questão, muitos sites de aposta, de diferentes níveis, pequenos, médios, grandes, né? Alguns são patrocinadores de times da Premier League. São internacionais, outros são pequenos. Não sabe nem onde que é a sede, quem é que manda, quem é o dono. Então você tem situações e situações. E nem todos têm essas apostas de cartão amarelo com 5 minutos, vai ter uma bola saindo pelo lado do campo com tantos minutos. Nem todos têm. Eu falei ontem, essas apostas que dependem de uma pessoa, isso tem que ter, primeiro tem que ter regulamentação do governo. Limite de valor, né? Eu não vejo outra saída. Se você limita o valor, tá bom, vai sair uma bola pela linha lateral com 1 minuto de jogo. Se sair, você limita em R$20. Não vai ganhar $1 milhão. Você não vai ganhar $1 milhão. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que ter 1 milhão de CPFs apostando R$20. Não vai dar. Inviabiliza o negócio. Mauro, eu vou só te interromper pra gente voltar pra rádio, eu já vou te devolver a palavra. 2 segundinhos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, pode concluir, Mauro. E existem essas situações. Algumas apostas são limitadas em determinados valores. Agora, se você quiser apostar no jogo da NBA lá, o Golden State contra o Lakers, por exemplo, você aposta o valor que você quiser, porque quem que vai manipular aquilo? Alguém vai procurar o papai LeBron para fazer um acordo? Sem chance, amigo. Não vai rolar. Não é 3 bolas de 3. Não vai rolar. Então, assim, existem competições e competições. Fórmula 1, entendeu? Vai lá negociar com o Verstappen para ele parar na volta 54, simulando. Não vai acontecer, gente, pelo amor de Deus. Agora, num time pequeno, especialmente, num time grande também. No tênis aconteceu muito. Sim, então, porque depende de um cara só. Então, eu acho que, assim, outra coisa que eu acho que houve um erro aí é que é a falta de um trabalho educativo para os jogadores. Isso é necessário para os jogadores e todos os profissionais do futebol, do esporte, que é explicar para eles o seguinte, cara, primeira coisa, não é só um lateralzinho, um cartãozinho que você vai tomar. Você está se envolvendo com... Isso aí não é uma coisa de um cara querendo ganhar um dinheiro. São quadrilhas, muitas vezes internacionais. E você passa, a partir desse momento que você aderiu a isso, você está na mão dos caras. Você não sai mais. Você entrou, você não sai mais, amigo. Porque você está na mão dos caras. Você não vai fazer uma artimanha, ganhar um caraminguá ali e depois, não estou mais afim. Não tem mais, não estou mais afim. E é por isso que eu acho que é muito equivocado já julgar, totalmente equivocado, sem provas, os jogadores pelo fato do nome aparecer. O cara pode botar o nome do cara ali para tentar se fazer uma cortina de fumaça, até por raiva, porque o cara não quis participar, sei lá. Então o nome aparecer não prova nada. Olha, o nome do cara está numa lista, mas tá bom, mas o que ele fez comprovadamente? Então, acho que tem que haver investigação e muita responsabilidade antes de apontar para os profissionais do futebol
que eventualmente apareçam nessa lista. Porque assim, é muito fácil ficar apontando. Agora, quem garante que o cara participou? Né? Então, assim, e tem jogadores que já estão bem incomodados com isso, que eu acho que os clubes têm que ter um pouco mais de cautela. Não pode afastar só pela denúncia. Não, a denúncia, mas o que tem aqui concreto? Não tem nada, olha, nada se provou, o jogador vai continuar. E conversar sério com o jogador, conversa olho no olho. Agora, os clubes da CBF deveriam ter feito essas federações há mais tempo. Um trabalho de educação mostrando o perigo que é. Porque eu falei isso aqui ontem e repito. Não é defender, obviamente, essas atitudes desonestas, elas merecem ser. Esses caras têm que ser punidos de forma exemplar, óbvio, né, de acordo com a lei. Mas me parece muito claro, até por algumas reações, alguns diálogos que vazaram aí, a sensação de impunidade e uma certa segurança que não existe. Tipo, como se estivesse fazendo uma brincadeirinha sem consequências. Não é isso. Você vê pelos diálogos aí que você leu alguns deles aí de ontem para hoje, né? Depois que o cara não consegue executar, o que ele recebe como mensagem? É tom de ameaça. Se vira, arruma grana, dá seu jeito, você me causou um prejuízo. Então você não está entrando numa brincadeirinha de singela. É um negócio muito sério e me parece que muitos desses jogadores que eventualmente entram nisso não têm essa noção. O cara não tem a noção do buraco que ele está se metendo. Aí quando ele vai ver, já está demais. Então acho que falta muita coisa aí, essa discussão tem que ser um pouco mais ampla e tem que haver muita responsabilidade antes de apontar o dedo para alguém. E os clubes têm que ser muito cuidadosos. Simplesmente afastar o profissional de um jogo porque alguém disse que ele está envolvido sem que haja provas, significa até macular ali a carreira do cara, porque aí fica marcado. O fulano não jogou aquela partida porque o nome dele apareceu. Mas provou-se alguma coisa contra ele? Se não provar nada. Se ele for procurado e rechaçou qualquer possibilidade, ele vai ser punido por isso? Porque um cara o procurou e falou, tem aí uma pequena... Seu telefone qualquer um pode arrumar, né? Tem uma pequena falha aí, não ter comunicado ao clube. Mas aí também passa pela responsabilidade do clube de não orientar. Olha, é o seguinte, existem máfias de apostadores pelo mundo. Se vocês forem procurados por algum desses sujeitos, imediatamente procure o departamento de futebol e a gente vai ver com o jurídico o que a gente vai fazer. Se for um caso necessário, a gente vai até a polícia, vamos até a CBF, vamos até a imprensa. O jogador nosso foi procurado assim, assim, assim. Então, acho que isso tudo faltou orientação. O jogador teria que, por si só, ter essa iniciativa. Poderia, mas os clubes também deveriam ter orientado. Acho que tem um erro grave aí dos clubes também, e da CBF. Eu vou te passar, mas aí eu te passo para você fazer a pergunta. Não, aqui é só jogar rápido. Ontem eu estava vendo, né, no Sport Center, o pessoal se retratando com o Nino, zagueiro do Fluminense, botaram a matéria, como se fosse o Nino, e era o Nino Paraíba, que estava. Aí se retratou, pediu desculpa. Tem muita gente querendo também, e com muita sede ao pote, pra... Que nem o Mauro falou, os coleguinhas querendo dar logo a notícia, sem ter a certeza de quem é.